Hello pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Elise, esse é o canal Suculentas na América, onde eu mostro para vocês as minhas suculentas aqui nos Estados Unidos. Hoje eu quero mostrar para vocês as minhas gibifloras e outras equivérias que também crescem bastante, apesar de não serem gibifloras. Tem um processo que um momento ou outro vocês vão ter que passar e eu quero explicar para vocês a poda, porque elas ficam muito grandes. Eu vou mostrar para vocês tudinho, tá bom? E fique comigo até o final. Não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar um comentário, né? Dizer se vocês estão gostando do vídeo e aperta o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Vambora? Olha, a primeira equivéria que eu vou mostrar aqui pra vocês é essa aqui, ó, a Sensation. Ela não está colorida, ela fica toda rosada aqui nas pontas. Mas olha só, gente, ela tá, assim, uns 20 centímetros mais ou menos. Eu acho que essa planta tá em dormência agora no verão. Porque, tá vendo o miolinho dela? Tá bem fechadinho. Eu tirei ela do sol. Ela tá só na claridade. E ela até que abriu um pouquinho mais. Porém, eu acho que ela tá em dormência, viu, pessoal? Ela, tá vendo? E ela só... Eu já mudei ela de pote algumas vezes. Eu vou mostrar, ó. Ela tá num vaso de plástico. E olha só, tá bem rente, né? Aqui a borda do vaso. E as laterais, ó, já estão passando. Essa planta, não sabia que ela ia crescer. Tá pesada. Ia crescer tanto. Choveu, o vaso tá pesado. Já eu tenho uma outra equivéria aqui. Olha só, essa aqui é famosinha, né, pessoal? A nossa querida Afterglow. E olha só, o olho negro. Gente, eu preciso urgentemente fazer uma... Ai, deixa eu tirar isso aqui. Ai, que tristeza. Tá, cada vez que chove aqui, gente, eu perco tanta folha. As minhas suculentas esse ano, elas não estão assim tão bonitas como no ano passado. Porque as chuvas estão judiando delas, né, com esse olho negro. Eu vou fazer uma aplicação de diatomácea para ver se dá uma melhorada. Olha só, choveu ontem, elas ainda estão com algumas folhas molhadas, né? Enfim, essa aqui também tá bem grandona, ela fica ainda maior, mas olha só o que que acontece, gente. Essa aqui, apesar de não ser gibiflora, olha só como ela tá. Eu preciso fazer uma decapitação nela. Porque ela começa a não se sustentar. Esse que é o problema. Tem gente que fala que fica pescoçuda, tem gente que fala que fica pernuda, né? Independente de como você fala, né? Tem que dar um problema, né? É uma solução, no caso, né? Pra ela, e aí só a decapitação, gente. Não tem o que fazer, porque ela começa, ó, a sair do vaso pra se escorar. E isso não é bacana, entendeu? Ela fica fraca. Eu acredito que ela poderia estar bem maior se não fosse por isso, né? Tem uma outra que também não é gibiflora, que fica bem grandona. Olha só, gente, é a Gila. Essa Gila aqui, ela não está tomando muito sol. Mas mesmo assim, ela tá grandona, tá enorme. Gente, essa planta veio do Brasil pra cá. Aqui não tem Gila, né? Eu tenho outras aqui, eu vou até mostrar pra vocês, tá? Ela fica bem grandona. Gente, essa aqui é a Pollux. E olha só que enorme que ela tá. Ela deve estar também aí alcançando seus 20 centímetros, mais ou menos. Essas manchinhas da folha dela é dela mesma, viu, gente? Do crescimento. Ó, vocês podem ver que fica tipo a sombra da folha anterior aqui. E esses outros, né? Porque assim, ela fica na chuva, ela fica no tempo. Vocês podem ver que, olha só, no centro não tem tanta, né? Mas aí, à medida que a folha vai ficando mais ao tempo, mais velhinha, ela vai ficando com essas marquinhas naturais, tá? Por causa da pruína. Essa planta maravilhosa, gente, eu amo esta planta. Ela tá bem rosadinha porque ela fica no sol pleno, tá, pessoal? Essa é a Pollux, maravilhosa. Olha, essa aqui
ela tá meio desengonçada. Eu acho que eu tenho que dar mais sol para ela. Não sei o que aconteceu com essa planta. Ela cresceu desembestadamente. As folhonas dela aqui, como é que estão, gente? Enormes. Agora aqui ela parece que tá crescendo um pouco melhor. Não sei. Gente, esta aqui é a Strawberry Heart. Não sei se vocês têm essa planta aí. Ela é uma gibiflora. Ela cresceu assim muito rapidamente. Ela era desse tamaninho assim, pequenininha quando ela chegou. E ela se transformou nisso aqui, sei lá, muito rapidamente. E agora parece que ela tá aqui em harmonia com o crescimento dela. Parece que tá ficando melhor, né? Eu não sei o que eu faço com ela. Não sei se eu dou mais sol, se eu deixo na meia sombra, não sei. Mas tá aí, né? Tá crescendo. Ela é um bebê ainda. Cresceu muito rápido. Aqui do ladinho eu tenho essa gigantônia, que acreditem se quiser, não é uma gibiflora, é um eônio. É o eônio nobile. Olha só. Fica com as bordinhas rosadas. E olha como que ele tá cheio de bebê. Vai nascendo os bebezinhos aqui do lado. Aqui essas folhas, né, estão mais machucadinhas, porque infelizmente eu tive uma chuva de granizo, né, que machucou bastante minhas plantinhas, mas olha, tá na lateral toda vindo bebê. Olha que bacana, gente. Ai, eu tô louca pra ver isso aqui grandão. Vai ficar maravilhoso. Olha, esta Echeveria aqui é a Powder Blue. Ai, gente, tem um mosquito aqui me mordendo. É a Powder Blue. Ela é bem azul, com as bordinhas meio rosadas, né? As bordinhas mais das laterais, que estão mais velhas, né? Mais ao sol, elas ficam rosadinhas, só a beiradinha dela, e ela tem as folhas, né? A borda das folhas um pouquinho frisadas. E olha só o tamanho que chega. Quando essa planta chegou, na verdade, eu queria uma Dust Rose. E eles me mandaram essa planta. Ela era bem diferente quando ela era pequena. Aí eu entrei em contato com a empresa e disse: olha, essa não é a planta. Sinto muito, tá errado. E aí eu não sabia o nominho dela, né? Depois eu acabei comprando uma outra e que é idêntica a ela, né? Pelo crescimento dela, eu vi que ela era idêntica. Aí é que eu descobri qual era a identidade desta plantinha, né? Porque quando elas são pequenas é realmente difícil de dizer, né? Olha só, e ela tá me dando bebê. E eu já vou aproveitar e tirar esta folha que está ruim. Aí olha só, um bebezinho dela. Não tá tomando quase nada de sol aqui ainda, né? Mas tá aqui, numa bacia. Não pensei que ela fosse crescer tanto. Tava junto com outras, aí eu fui tirando as outras em volta. Ó, tá vendo ali, ó? Aqui atrás, ó. Ai. Tá vendo aqui atrás? Essa aqui era uma outra. Eu acabei decapitando. E essa aqui do lado tá sobrevivendo porque tá pendente, né? Que ela tomou conta de tudo. Ó, essa aqui é ela pequena. Ela tem aqui as bordinhas, ó, rosadas, bem azul ao centro, as folhas meio abertas. Quando eu tinha recebido ela e eu não sabia a identificação dela, eu cheguei a achar que era uma segunda. Mas depois eu acabei descobrindo, né, que quando eu comprei esta aqui, a identificação que elas eram idênticas. Tá vendo? Ainda não tenho frisado, né, quando ela é pequena. Gente, e essa aqui é a argila que eu tenho aqui há mais tempo, que faz parte, né, da minha coleção. Olha só que grandona que ela tá. E olha só essa haste floral como tá bonita, né? Ainda vai abrir. Eu quero saber que cor que é a florzinha dela, então eu tô deixando aqui por enquanto. Vou tentar, né, fazer berçário com essas folhinhas, que são ótimas pra... Olha, tá com água ainda. Ai, caramba. São ótimas para fazer berçário, essas folhinhas da haste floral. Mas eu não tenho sorte em fazer bebês com as hastes florais. Não sei porquê.
Mas enfim, enquanto isso eu aproveito as folhas, né? É muito bonita essa planta, né? Muito bonita. Eu tenho um bebezinho aqui, ó, que eu fiz por folha. Tá vindo aí, firme e forte. Olha, tenho uma agave. Ela... Gente, esse espinho aqui parece um palito de dente, de tão duro, ó. Acho maravilhosa. Gente, amo as agaves. Eu queria poder ter um clima que eu pudesse plantá-las no chão, né? Mas, enfim, ela tá aqui. Tá aqui a minha agave. Essas marcas nas folhas, gente, isso, olha, é um trabalho divino. É maravilhoso isso, não? Como pode? Nossa, eu sou encantadíssima com ela. Aqui tem um outro bebê que eu adquiri recentemente, é a violacina. Ela tá aqui na meia sombra, aqui debaixo da minha arvorezinha de laranja. Aqui, ó, minha arvorezinha de laranja, bem pequena ainda, né? E esta bonitinha tá aqui. Botei ela no sol, ela já teve uns queimadinhos e tá vindo aí. Então, tá aqui a meia sombra se recuperando. Aqui eu tenho um bebê da Curse e eu tenho a mamãe Curse. Olha só, gente, que planta linda. Esse babado. Ai, gente, olha. Isso é um quadro, né, para ser apreciado. Tá aqui com duas hastes florais enormes. Eu deixo aqui, gente, um pouco, mas depois eu acabo tirando, porque vem beija-flor, sabe? Mas depois também tem bicho, e aí eu acabo cortando, né? Olha só, gente, o que a chuva faz, ó. Estraga muito. Mas eu não consigo ainda, essa folha ainda tá muito forte. Eu ainda não consigo tirar. Mas tá aí a minha Curse. Tenho uma aqui atrás, gente, olha esta planta, que linda também, com hastes florais, todas com hastes florais, né? Olha que bela. Essa planta, quando ela estava dentro de casa, sobre as luzes, ela ficou completamente roxa. Roxa, roxa, roxa. Eu vou procurar, vou ver se eu consigo achar a foto dela. Esta plantinha é muito linda, eu gosto muito. Eu acredito que seja uma gibiflora, eu não tenho certeza. E ela gosta de dar bebê, ó. Bebezinho aqui. Tem folha para tirar, claro, né? Como sempre, olha só. Aqui, olha só, gente. Eu tenho o bebezinho delas, ó, que eu já tirei. Aqui, ó, quatro bebês dela. Eu só não tenho certeza do nome dela. Ai, é alguma coisa Blue, gente. Se eu conseguir o nome dela, eu coloco na tela pra vocês. Ai, mas eu não me lembro. Porque são muitos nomes, né? São muitas plantinhas, eu acabo me confundindo. Gente, essa aqui tá grandona também. Eu acho que ela tá... Ou ela tá fazendo duas cabeças, ou ela está ficando cristata. Não sei o que acontece com essa moça. Essa aqui, eu não tenho certeza se ela é uma decora, sem ser a variegata, ou se é a Elisa. Porque eu tenho uma outra que eu comprei como Elisa. E aí as duas são tão parecidas, eu não sei qual é qual agora. Porque às vezes quando eles não mandam a plaquinha, né? Aí fica mais difícil. Não manda identificada, né? De alguma forma. Aí a gente acaba, depois eu coloco, e aí você não coloca, aí você tem outra planta parecida e você confunde. Então não tenho certeza, tá? Se é uma Elisa ou se é uma decora. Ela tá bem grandona. Olha só que bacana. Tá ficando... Não sei se vai virar outra cabeça ou se tá cristatando. Vamos ver.
Gente, aqui eu tenho esta, que é a minha preferida. Olha essa menina. Eu sei que tem gente que não gosta, mas, gente, olha só esses babados na folha. E aí, aqui vocês podem perceber, também parece que é um babado que vai formando nas lateraisinhas dessa carúncula. E essa carúncula é colorida. Quanto mais sol, mais carúnculas ela mostra. Olha só, aqui, ó, essa folha não pega muito sol, apareceu só uma pequenininha. Agora, olha estas folhas aqui que estão em pleno sol, ó. Deu até uma queimadinha aqui, ó, tadinha. Ai, gente, eu acho muito linda. Esta é a Sea Dragon, é o dragão do mar. Não é maravilhosa? Gente, a gibiflora. Muito bonita, né? Olha só, gente, o que que acontece? Elas ficam muito compridonas. Então, por enquanto, olha só, gente, o que que a chuva faz, ó. Ai, tadinha. Ainda bem que cresce mais, tem várias folhinhas vindo. Gente, e olha só, outra pescoçuda que eu tenho aqui, olha o que que tá acontecendo. Ela está caída. Eu já plantei ela aqui, ó, posicionada, encostada aqui na lateral do vaso, justamente para ela ter um apoio, mas ela continua crescendo. E olha só, apesar de ela estar com esse monte aqui, ó. Olha só, ela tá cheia de hastes florais que eu realmente preciso cortar. Então, olha a situação. Ela tá pendendo pro lado agora, porque por mais que ela esteja apoiada, ela tá muito grande. Então, eu tenho que fazer a decapitação. Essa bonitona aqui, eu não tenho certeza, eu acho que é a Fire Nice. Eu tenho uma outra dela e vocês vão ver que ela tá bem mais coloridinha. Vou mostrar pra vocês. Olha só, aqui ela tá menor, bem menor, porque ela tá aqui, ó, nesse vaso bacia que é bem menorzinho mesmo, é bem mais baixo. Deixa eu ver, eu tenho um... Ai, Giant Blue. Olha só, estão falando aqui a identificação que é Giant Blue. Não tenho certeza, não, se é a Giant Blue. Bom, eu tenho outra dela ainda, vai vendo. Olha só, aqui ela já tá maior, ela tá num vaso só pra ela, um vaso maior, né, mais profundo. Mas mesmo assim, ó, a característica dela é ficar pescoçuda, gente. Não tem jeito, é uma planta que eu acho muito bonita, fácil de cuidar, não dá trabalho nenhum, te dá muitas hastes florais, tá? Não dá babies, mas pelas hastes florais, né, e pelas folhas das hastes florais você consegue bebês dela. Nunca tentei fazer pela folha, mas geralmente é mais difícil, né, fazer essas folhas brotarem, eu acredito, né? Ainda mais assim, ela, não sei se ela é uma gibiflora. As gibifloras, né, tem a fama de não brotarem por folha, né? E se brotarem, assim, é uma quantidade, uma porcentagem de sucesso de ter bebê, vamos dizer assim, que é mínima. Então não vale a pena ficar depenando a sua planta para tentar fazer berçário de folha de gibiflora. Então, a única forma, gente, de solucionar é fazendo o corte. Olha só, esta aqui eu não tenho, eu comprei como mauna, não sei se é realmente uma mauna ou não. Ela tá bastante machucadinha, que ela tomou também a chuva de granizo, infelizmente, né? Mas tá vindo bem, e eu tive que fazer a decapitação. Olha só como estavam as folhas dela. Olha só o estado, gente. Então, e enorme, né? Enorme. Olha só o tronco dela. Então, eu tive que fazer a decapitação. Eu coloquei essa bonita aqui pra enraizar, né? Coloquei dentro de um vasinho.
um vasinho vazio, sem terra, sem substrato, sem nada, que é escuro. E quando ela seca e tá naquele ambiente escuro, então é mais fácil, é mais rápido ela começar a soltar as raízes. Assim que ela soltou as raízes, eu coloquei aqui no mesmo vaso, né, junto com o caule dela. E olha só, aqui onde eu fiz a decapitação, já tá vindo um, já tá vindo dois, e ali embaixo, aqui tá vindo mais um, gente. Aqui também é um brotinho que tá vindo, minúsculo, não sei nem se vocês conseguem perceber, mas aí por que eu deixei essas folhas? Elas estão bem presas ainda, apesar de estarem bastante danificadas, e isso ajuda, né, o caule a soltar as mudinhas mais rapidamente. Gente, foi muito rápido. Olha o tamanho que já tá essa mudinha. Se vocês tiverem condição de deixar folha, já teve uma outra folha que eu tirei que tava bem aqui em cima, tá? Se vocês tiverem condição de deixar folha, eu aconselho que o desenvolvimento, né, a vinda das outras plantinhas, né, das mudinhas do caule, acontecem muito melhor, tá? Quando você deixa. Vou mostrar mais um exemplo para você. Ó, essa aqui é uma Green Pacific que eu tive que fazer a decapitação, que ela tava bem ruim mesmo, tava... Ai, as folhas dela tava, sabe, ruim, igual aquela outra ali, assim, bem danificadas. E aí já saiu esses brotinhos aqui. Só que eu não tive como deixar nenhuma folha. Então, assim, tá desse jeito aqui agora. E agora, chegou bem rápido até nesse tamanho, acho que são 3, né? Mas não tá desenvolvendo muito agora, né? Vamos ver daqui pra frente como vai ser. E esta planta, eu tenho ela aqui, ó, não muito grande. Olha ela aqui inteira. Ela fica o dobro disso de tamanho, tá? Aqui ela deve estar com uns 10 centímetros, ela chega a uns 20 tranquilamente. Essa planta é muito bonita, que ela tem essa borda bem rosa, né? Com esse verde mais claro. E olha só, no verso da folha é rosado com essas mesclas, né? Um pouco variegata. Essa planta é muito bonita. Eu gosto muito dela. E o que eu quero mostrar para vocês eu fiz, né, mostrando um vídeo mostrando, olha que gente, que bonitinha a minha pequenininha. Eu gosto das grandes e gosto das pequenas, gente, a Christine Ryan. Olha essas pontinhas rosadas da Christine Ryan. Olha isso, gente, tudo colorido. Oh, coisa mais linda. Gente, falando em coisa linda, olha isso. Gente, tem bichinho que vem aqui comer a minha planta. Isso não é passarinho. Sabe o que é isso aqui? São os grilinhos. Uns grilos verdinhos que são até bonitinhos, mas quando você vê, olha só que estrago que eles fazem. Gente, essa planta tava tão lindinha, essa Echeveria aqui no pé dessa mini jade. Olha que graça. Fofa, né? Já que tá fofa, deixa eu mostrar, gente. Eu amo este vaso. Ai, minhas queridas. Então, gente, eu vou colocar pra vocês aqui o vídeo de como foi que eu fiz, a decapitação e o processo de enraizamento dessa mauna, tá? Eu vou continuar chamando de mauna porque comprei ela como mauna, não sei se é realmente ou não. Aqui nos Estados Unidos, as gibifloras, acho que não tem assim o mesmo... Ai, não sei se assim, elas são tão famosas como aí no Brasil. As pessoas gostam bastante das gibifloras, né? Aqui não tem muita variedade, acho que o pessoal não é muito fã. Eu acho que aí no Brasil é mais. Eu gosto, né, de algumas. Aquelas que são muito parecidas entre elas, eu até que não me atrai tanto, né? Mas as que são diferentes, assim, com carúnculas ou não, eu acho bacana, né? E olha que bebezinho mais fofinho, tá? Eu vou anexar
o passo a passo para vocês verem como que foi, como que eu fiz, tá? Então, aqui, mais basicamente, eu fiz o corte na diagonal. Não sei se vocês conseguem perceber, não fiz um corte reto, né? Eu fiz um corte assim, opa, deitado, né? Aqui. Não deixei tomar chuva enquanto isso, ou se você quiser, você pode usar aquela cola instantânea para selar o corte. E deixa, né, um espacinho de caule aqui, se possível, né? Ó, dá até pra ver aqui um pedacinho da raiz, né, que tá aqui. E isso aqui você coloca num vaso vazio, né, em meia sombra. Esse aqui também você põe em meia sombra, né, o caule, até ele cicatrizar. E como tem folha, né, eu deixei no mesmo local, que não era sol pleno o dia todo. E então, rapidamente, ela começou a soltar os brotinhos e começou a soltar as raízes. Então, eu fiz só plantar e aqui já tá tomando chuva, já tá numa boa, né? Eu tenho essa outra haste floral aqui de alguma outra planta que eu só enfinquei aqui. Vamos ver se vai me dar algum bebê. Há outras folhinhas que acaba caindo, tá jogada aqui, ó. Tá vindo alguma coisa aí, olha só. Eu sempre faço isso. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Vou acrescentar aqui o vídeo que eu deixei já preparado com aquela decapitação, para vocês verem como foi o processo. E é isso, tá? Não deixem de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar, deixar o seu comentário e boas brotações. Beijo, tchau, tchau! Essa menina precisa ser decapitada. Tá com as folhas de baixo todas muito prejudicadas pelos ácaros e tá muito pernuda. Olha isso. Vamos fazer a decapitação. Tcharam! Bem, o corte está feito na diagonal. Eu vou passar cola aqui, para não ter problema de ter nenhum fungo. E vamos aguardar os bebezinhos que virão. E aí a gente vai poder substituir essas folhas, né? Tirar essas folhas que estão danificadas, enquanto os novos bebês vão surgindo. E essa aqui, eu vou deixar secando para enraizar e depois eu vou fazer o replante. Vamos aguardar os resultados. E depois de algumas semanas, olha só, eu já tenho raízes e já tenho brotinho. 1 e 2. Assim que crescer um pouco mais, eu tiro essas folhas velhas e aí ela vai ficar bonita. E essa moça aqui já vou plantar.